Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora a gente vai trabalhar a estatística com foco nas faculdades privadas. E vamos começar inicialmente com as medidas de posição, chamadas medidas de tendência central. Olha, as principais medidas são a média, a moda e a mediana, que a gente vai estudar agora. Observa direitinho, Rui, o que é a média? Média aritmética é soma dividido pela quantidade. Se você pegar, por exemplo, e quiser a média aritmética simples, vai ser encontrada assim. Qual é a média aritmética simples entre 2 e 8? Basta somar 2 mais 8 e dividir por 2. E entre 2, 8 e 8. 2 mais 8, 10 mais 8, 18. Aí agora divide por 3. É a soma pela quantidade. Mas essa média aritmética entre 2, 8 e 8, eu poderia dizer que 2 tem peso 1 e que 8 tem peso 2, porque aparece duas vezes, tem uma frequência 2. E aí a gente fazia assim, ó, 1 vezes 2, mais 2 vezes 8 e dividir pela soma desses pesos, dessas frequências, que seria 1 mais 2. Isso é a chamada média aritmética ponderada. Vê que a média aritmética simples é aquela que os valores têm igual contribuição para a média. Mas a média aritmética ponderada, os valores têm uma contribuição diferente, um peso diferente. Alguns valores aparecem mais vezes. Por exemplo, eu quero calcular a média das nossas idades. Eu tenho 40 anos, 10 pessoas têm 35. Então a média das nossas idades pode ser 40 mais 35 dividido por 2. Não, só se existisse uma pessoa de 40 e outra de 35. Não é o caso. Então você vai fazer 40 vezes 1, 35 vezes 10 e dividir por 11, pela soma de quê? Dos pesos. Um fato importante que as pessoas confundem muito nas questões é na média ponderada não saber identificar o que é peso e o que é valor. Se liga que na média ponderada, o peso são os valores da grandeza que eu não quero como média. Coloque isso aí, ó. Vê só que eu coloquei aqui para vocês, ó, que na média ponderada, os pesos são os valores da grandeza que eu não quero como média. Na média ponderada, os pesos são os valores da grandeza que não queremos como média. Beleza? Vou dar um exemplo aí mais prático para a gente. Vamos dizer o seguinte, que você vai calcular o saldo médio da sua conta. O que é que os bancos usam para dar um limite do cheque especial, um financiamento? Aí vamos ver o saldo médio dessa pessoa para ver se ele tem condições de pagar ou não, de adquirir esse valor. É assim, vê só. Digamos que você teve lá 10 dias no mês, 10 dias no mês, um saldo de R$ 1.000. Aí, em 20 dias no mês, você teve um saldo de R$ 100. Então, o que é que acontece? Qual é o seu saldo médio? Aí você vai fazer. Você tem duas grandezas. Tempo e valor, que é saldo. Aí você tem tempo, que é o tempo de 20 dias, e o valor, que é o saldo de 500. O que é peso aí? Como você quer saldo como resposta, o peso é o valor da grandeza que eu não quero como média, que eu não quero como essa resposta, como essa média, como saldo médio. Então, o peso é o período. Então, não esquece, na média ponderada, os pesos são os valores da grandeza que a gente não quer como média. Beleza, tranquilos, tá massa. Agora a gente vai fazer um exemplozinho importante. Vai falar de um exemplo que é muito importante para você na média ponderada e na média aritmética simples. Vê. A média aritmética simples é aquela que os valores estão equidistantes. Tu pega 10 e 20. Qual é a média aritmética simples? É 15. Vê que 15 a distância para 10 é 5 e a distância para 20 também é 5. É o valor central. Então, digamos que eu tivesse
um grupo de advogados que eu chamei de A, um grupo de médicos que eu chamei de biólogos que eu chamei de B, e a média M aí. Digamos que a idade média dos advogados era quanto? 36, e dos biólogos 42. Aí você vê que a média das pessoas desse grupo tá aí com quanto? 39. Qual a distância de 39 para 42, que são os biólogos? 3 anos. Qual a distância de 39, que é a média, para os advogados, que são 3 anos também, 36. Então, o que é que a gente vai ter? Se está a mesma distância, é a média aritmética. Quer dizer que a quantidade de advogados é igual à quantidade de biólogos. Beleza? Tranquilos, essas quantidades são iguais. Eles têm o mesmo peso, a mesma contribuição. Agora, digamos que a gente tivesse esses advogados com 36, biólogos com 42, mas que a média agora fosse 38. Aí eu pergunto a vocês, vamos pensar direitinho. Nesse grupo, existem mais advogados ou existem mais biólogos? E aí? Vê que a média 38, ela está mais próxima de 36 do que 42. Então significa dizer que tem mais o que? Advogados. Com certeza. Mas a gente ainda pode usar uma relação aqui importante, cara, que é assim: quanto menor essa distância, maior é o peso. Se liga, pode até escrever aí, escreve. Quanto menor a distância, maior é o peso. O que é, Rui? Repete aí para mim, que eu estou acompanhando direitinho. Na média ponderada, quanto menor a distância, maior é o peso. Aí você bota entre parênteses assim, ó, relação de inversamente proporcional. Vê, cara, olha a relação que a gente vai ter entre a quantidade de biólogos e a quantidade de advogados. Quem é que está menos distante, que está mais próximo? Advogados. Qual é a distância? 36 para 38? 2. Qual é a distância de 38 para 42? 4. Não é 2 para 4, esse tem maior peso, aí você inverte. Como essa distância daqui é o dobro dessa, significa dizer que a quantidade de advogados vai ser o dobro da quantidade de quê? De biólogos. A quantidade de advogados vai ser o dobro da quantidade de biólogos. Então o que é que a gente tem? Média aritmética simples é o valor central, que está à mesma distância. Média aritmética ponderada é aquele valor que não é o central, na verdade, ele está mais próximo de um deles. E existe uma relação de inversamente proporcional do o que está mais próximo da média, ele é proporcional a que tem a maior distância. E o que está mais distante é proporcional a quem que está mais distante da média, a que tem menor distância. Beleza, massa, tranquilos. Então se liga aí que a gente vai aprender direitinho e vai aplicar isso aí nas questões das particulares, com foco na FBS, que é o que a gente faz em todas as aulas. Toda aula tem questão da FBS. Na verdade, a gente já está aí na semana 9 e nunca deixamos de fazer nas aulas problemas e mais problemas da FPS. A gente faz uma média de 5 questões por aula aí depois da teoria, mas sempre tem umas 3 da FPS, não é verdade? Tranquilos? Então se liga aqui, acompanha direitinho para você aprender aqui. Essa parte de médias é que vai aparecer bastante. Aí a gente tem agora a chamada mediana, que é a medida de posição considerada assim a mais difícil, que as pessoas erram mais. Rui, o que é a mediana? Primeiro que tudo, não esquece, você tem que ordenar. O que é que eu tenho que fazer para encontrar a mediana? Ordenar. Ordenar. Lembra que tem ordenar. Como é ordenar? Ou você coloca em ordem o quê? Crescente. Como é a ordem crescente? Do menor para o maior. Ou em ordem o quê? Decrescente. Do maior para o quê? Para o menor. Ou você coloca em ordem crescente, ou coloca em ordem o quê? Decrescente. Quando se tem uma quantidade ímpar de valores, por exemplo, 5 valores, eu tenho um único elemento central, que é qual? O terceiro. Aí a mediana é esse elemento central. Não quer dizer que a mediana é 3.
quer dizer que a mediana é o terceiro elemento quando eu coloco em ordem, que é chamada em rol, que é uma relação ordenada dos valores. Aí agora, se tiver uma quantidade par, por exemplo, 4 valores, tem 2 elementos centrais, o segundo e o terceiro, vai ser a média aritmética deles. Coloca aí, olha, no teu pensamento que quando falar em mediana, você vai ter que o quê? Que ordenar. E se você vai ter que ordenar, você lembra o seguinte, que se for uma quantidade ímpar, o que é que a gente tem? Você vai pegar o elemento central, depois de ordenado. E se for uma quantidade par, você pega a média aritmética desses elementos centrais. Massa, tranquilos. Bora pegar aqui, ó, um exemplozinho, 2 exemplozinhos para a gente encontrar a mediana. Mas antes eu queria falar moda. Quando a gente diz assim, algo está na moda, é porque está aparecendo muito. Se você diz, Rui Lima está na moda, é porque Rui Lima está aparecendo muito. Ajuda. Galera, mas vê bem, se nós queremos encontrar a moda, a gente quer o valor mais frequente. Rui, um conjunto ele pode ter mais de uma moda? Pode. Pensa assim, ó, 2, 2 e 1. Qual é a moda? 2, porque aparece mais de uma vez. 2, 2, 1, 1 e 4. Qual é a moda? Tem 2 modas. Moda 2 e moda 1. Beleza? Agora o conjunto pode não ter moda quando não tem nenhum valor que tem uma frequência maior do que os outros. É chamado amodal. Se tem 2 modas, bimodal. Se tem várias modas, multimodal. Beleza? Todo mundo. Média, aritmética simples, aritmética ponderada. Mediana, a gente tem que ordenar. Ou do maior para o menor, ou do menor para o maior, em ordem crescente. Se tiver uma quantidade ímpar, é o elemento central. Se tiver uma quantidade par, é o quê? É a média aritmética dos elementos centrais. E a moda é aquele valor, ou aqueles valores mais frequentes, ou mais frequentes se for o único valor. Beleza, tranquilos. Olha esses exemplos aqui. Vê nesse primeiro exemplo aí. Eu tinha um conjunto, aí a gente já ordenou. Quantos valores tinham? 7 valores. Se eu tenho 7 valores, qual é a posição central? Não é a quantidade ímpar? Aí você faz 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4. Moda é 4? Não. Moda é o quarto termo. Qual o quarto termo? 3, 7, 10, 12. Você vê que 12 está no centro aí. Aí a esquerda de 12 tem 3 valores e a direita de 12 tem o quê? Outros 3. É a mediana. Rui, se a gente pegasse aqui esse conjunto com 8 valores, a gente vai ordenar e você, quando tem 8 valores, você vai ter 2 elementos centrais. 8 dividido por 2, 4. É o quarto e o quinto. Vai ser o quarto ou vai ser o quinto? Nenhum deles. É a média aritmética deles. Qual é a média aritmética desses dois? A média aritmética do quarto e do quinto, você vai fazer o quê? O quarto é 12 e o quinto é 18. 12 mais 18, 30. Por 2 dá 15. Vê que 15, quando você coloca ali, a esquerda dele tem 4 termos, a direita dele tem 4 termos. Beleza? Esses conjuntos aí não teriam o quê? Moda, porque não tem um valor que é mais frequente do que os outros. Não é massa? Então aprendemos o que é média, não é verdade? Aritmética simples, aritmética ponderada. Mediana é aquele valor que a esquerda tem uma quantidade, a direita tem a mesma quantidade. A gente tem que ordenar. Se for uma quantidade ímpar, é o elemento central. Se for uma quantidade par, é a média aritmética desses elementos centrais. Não esquece. E moda é aquele valor, aqueles valores que são o quê? Mais frequentes. Aqueles valores que são mais frequentes. E agora, a gente vai falar em algo que caiu recentemente na prova da FPS. Então se liga aí, que são as medidas de dispersão. Rui, ensina para mim o que é dispersão. Quando a gente fala dispersão, a gente diz que está distante. Estamos dispersos. Estamos o quê? Distantes. Estamos dispersos, estamos distantes. Vê só, você pode pegar a média entre 2 e 8 dá 5. Você pode pegar a média aritmética entre 4 e 6 e dá 5.
Mas qual é a diferença que existe entre 2 e 8 e 4 e 6? 4 e 6 estão mais próximos, tem uma menor medida de dispersão. Vê aqui para tu entender direitinho o que é a medida de dispersão. Eu pego o aluno A, somo aí as 4 notas dele, dá 28. Dividido por 4, média 7, passou por média. Pego o aluno B, somo esses 4 valores, quanto é que dá? 28, dividido por 4, média 7, passou por média. Mas olha como está distribuído o conjunto A, e ali eu coloquei a média. Olha como é que está distribuído o conjunto A e as distâncias que ele tem. 7 é a média, e tem 2 valores que estão distantes, 1 da média, e tem outros 2 que estão distantes, 7 da média, que é o valor 4 e o valor 10. Mas quando a gente pega, por exemplo, o conjunto B, você vê que ele tem 2 valores que estão à distância 2 e 2 valores que estão à distância 3. Então, qual é o conjunto que está mais disperso? Mais disperso é o conjunto B. O conjunto A está menos disperso, estão mais próximos os valores. Então, a gente diz que o A é mais regular. Se você quisesse colocar aí uma observação, é lembrar que assim, ó, maior regularidade é menor dispersão. Já ouviu falar naquele enduro de regularidade? Enduro não, rally de regularidade. É aquela prova de carro e de moto. Não é quem chega primeiro, o campeão. É o que chega mais próximo da meta. É o mais regular, é aquele que é menos disperso. Então não pode esquecer, mais regular é menos disperso. Massa. E as medidas de regularidade, elas vão de dispersão, de regularidade, são equivalentes, elas vão usar exatamente essas distânciazinhas. Rui, quais são as principais medidas de dispersão? Desvio médio, também chamado de desvio médio absoluto. Rui, o que é o desvio médio absoluto? Você vai fazer a média e vai ver a distância que cada valor tem para a média. E vai fazer a média aritmética dessas distâncias. Então, ali para a gente pegar o aluno A, vamos voltar lá no aluno A. Eu queria saber a dispersão dele. Eu faria 1 mais 1 mais 3 mais 3, aí dividiria por 4. Aí 8, né, dividido por 4, daria desvio médio 2. Aí no outro, 2 mais 2 mais 3 mais 3. Aí isso aí daria 10. Dividido por 4 dá 2,5. Vê que o desvio médio é maior. Então, desvio médio é a média aritmética dessas distâncias. Por que a gente pega em módulo, Rui? A gente pega em módulo porque uma distância nunca é negativa. E quando a gente faz a diferença, pode dar negativo. Rui, e como é a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados dessas distâncias. Então aqui, se a gente voltasse lá para o aluno A, eu ia pegar 1 ao quadrado, mais 1 quadrado, mais 3 quadrado, mais 3 quadrado. Daria 9 mais 9 mais 1 mais 1. Daria 20 dividido por 4, daria variância 5. No outro seria 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, daria 18. Aí com 2 ao quadrado, 4, com 2 ao quadrado, 8. 18 com 8 daria 26. 26 dividido por 4, quanto é que daria? Daria 6,5. Então, ele tem uma variância também maior. Então, como é o desvio médio? É a média aritmética das distâncias. Como é a variância? É a média aritmética dos quadrados das distâncias. E como é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. E agora, a gente vai fazer um exemplozinho aqui bem legal para aplicar as medidas de dispersão. Digamos que eu tivesse um grupo A que tivesse as notas 5, 5, 5. Aí um grupo B que tivesse as notas 4, 5, 6. Um grupo C que tivesse as notas 0, 5 e 10. Os três têm média aritmética quanto? 5. Porque quando somos 3 dá 15, divide por 3 dá 5. E agora eu queria saber como é a variância de cada um desses. É fácil, no primeiro, 5 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado, 5 menos 5 ao quadrado.
Aí daria 0 dividido por 5, daria 0. Mas agora, no segundo, para achar a variância, como a média é 5, eu vou pegar o primeiro valor, 4, menos 5 ao quadrado, dá 1. Aí agora, 5 menos 5 ao quadrado dá 0. 1 mais 0 dá 1. E agora, 6 menos 5 ao quadrado dá 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 sobre 5. 2 sobre 3, né? Porque divide pela soma, pela quantidade. Aí agora, nos terceiros, 0 menos 5 dá 5 ao quadrado, dá 25. 5 menos 5 ao quadrado, 0. E 10 menos 5 ao quadrado dá 5, 25. 25 com 25, 50. 50 dividido por 3. Esse é o conjunto mais disperso, é o menos regular. E o menos disperso possível, o mais regular, seria o A. Se liga agora na resolução das nossas questões, que aqui tem aquele quadrinho, velho, da academia. Eu fiz bem legal aqui para vocês e a gente vai fazer aqui no quadrinho. Vem comigo. Nessa primeira questão, que foi da FPS, um pediatra obteve a seguinte tabela contendo as informações sobre a idade das crianças, quando começaram a andar pela primeira vez. De acordo com esses dados, qual é a média do número de meses? Olha, essa é uma média aritmética simples ou ponderada. Seria simples se todas as idades aparecessem igual ao número de vezes. Como as idades aparecem quantidade de vezes diferentes, significa dizer que é uma média ponderada. Sendo uma média ponderada, é importante que a gente identifique qual é o peso. Quem é o peso? O peso é a idade em meses ou é o número de crianças? Como eu quero a média do número de meses, os pesos são o número de crianças. Por quê? Porque lembra que na média ponderada, os pesos representam os valores da grandeza que eu não quero como média. Então o que é que a gente vai ter? Nós vamos fazer aqui, ó, 9, que aparece uma única vez, aí 10 que aparece 4 vezes, ok? Mais 11 que aparece 9 vezes, já vai dar 99, não é verdade? Aí 12 que aparece quantas vezes? 16 vezes. E aí vai, vamos lá. 13 que aparece 11 vezes, mais 14 que aparece 8 vezes, e 15 que aparece uma única vez. Aí eu vou dividir pela soma dos pesos. Rui, qual é a soma dos pesos? A soma dos pesos é aqui, ó. 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais quanto? Mais 16, mais 11, mais 8, mais 1. Fazendo essa continha, você vai obter 610 dividido por 50. Simplifica aqui, ó, dá para simplificar um zero aqui, na verdade. Se a gente corta aqui, você vai ficar com 61 dividido por 5. 61 dividido por 5, isso dá 12,2 meses. Se eu tenho 12,2 meses, o mais próximo, 12 meses, cuja resposta está na letra E. Já na segunda questão, também da FPS, 3 turmas de anatomia foram submetidas ao mesmo exame. A turma 1 obteve média 6,4. A turma 2 obteve média 6,6. Enquanto que a turma 3 obteve média 7,3. E a média das 3 turmas foi 6,8. Olha para aqui. Se essas 3 turmas tivessem quantidades iguais de alunos, a gente afirmaria que era uma média aritmética simples. Mas como ele fala que uma tem o dobro da outra, algo desse tipo, a gente vai ter que usar a média ponderada. Então significa dizer que a média ponderada das 3 turmas é o quê? 6,8. Então eu vou fazer 6,8, que é a média aritmética das 3 turmas, a gente vai ter o seguinte, ó, média aritmética ponderada.
A turma 1 teve 6,4. Então eu vou fazer 6,4 vezes N1. Beleza? A turma 2 teve o quê? 6,6. Então eu vou fazer 6,6 vezes o número de alunos da turma 2. E a turma 3 obteve média 7,3. Então 7,3 vezes o número de alunos da turma 3. Divide pela soma dos pesos. Qual é a soma dos pesos? N1 mais N2 mais N3. Eu usei que a média ponderada é a soma do produto do valor pelo peso dividido pela soma dos pesos. O que é que a gente tem agora? Se a turma 1 contém o dobro do aluno de quê? A média das 3 turmas foi 6,8. Se a turma 1 contém o dobro do número de estudantes da turma 2, então a gente já sabe aqui que N1 é o quê? 2N2. N1 é 2N2. Se a gente vai ficar 6,8, é igual a 6,4. Quem é N1? 2N2, na verdade, mais 6,6N2, mais 7,3N3, ok? Dividido por quem? Já vou melhorar aqui, né? 2N2 com N2 dá 3N2, mais N3. Alguma dúvida? Aí agora eu vou fazer meio pelos extremos. O que é que a gente vai ter aqui, ó? Vamos ver aqui. 6,4 vezes... Vamos fazer aqui, ó. 6,8 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0,8 dá 2,4. Então vai dar 20,4N2 mais 6,8N3. Isso é igual a quanto? 6,4 vezes 2. Vamos somar aqui com 6,4, aí daria quanto? Daria 13. Aí 13 mais 6,4 de novo, que era 2 vezes. Aí daria 19,4, não é verdade? Que era o mesmo que fazer. Era 12,8 com 6,6. 19,4 N2. É igual, né? Meio para os extremos igual. Mais 7,3 N3. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse para cá e esse vai para lá. Aí eu vou ficar aqui N2 é 7,3 menos 6,8, que dá meio N3. Não é verdade? Meio N3. Se eu multiplicar aqui todo mundo por 2, eu vou ter que 2N2 é igual a N3. Então, olha que conclusão que a gente chegou. Que a turma, a gente já sabia que aqui a gente também já saberia. Que N1 também é 2N2. Então, significa dizer o seguinte, olha para aqui. N2 está aparecendo aí nos dois. Então, N3 é 2 vezes N2. E N1 é 2 vezes N2. Então, significa dizer que a turma 3 tem o mesmo número de alunos da turma o quê? 1, que é o dobro do número de alunos da turma 2. Beleza? Fechou aqui, ó. Isso foi dado no enunciado. Isso aqui a gente obteve pela expressão da média. Na questão 3, ele diz o seguinte: os percentuais de consultas de homens e de mulheres na rede de atendimento foi dada aí por esse gráfico, um gráfico de barras. Admita que o número de homens é igual ao número de mulheres. Então vamos dizer que se aqui tivesse 10 mil homens, tinham 10 mil mulheres. Mas ele diz que a taxa de consulta para as mulheres é de 6 mil, ou seja, se for lá 6 mil a cada 10 mil, se existem 10 mil mulheres na população, só 6 mil se consultam, ou seja, 60%. E se for 10 mil homens na população, só 5 mil se consultam. A gente pode admitir isso, não tem problema nenhum, que você tem um grupo de 10 mil e 10 mil aqui, e que mulheres se consultando é 6 mil,
e homens consultando é 5.000. Quais as doenças que afetam mais homens do que mulheres? Então, o que é que a gente vai fazer? Homem é o valor escuro. Vê que homem é 40, aqui ó, 30%, mas é 30% de quanto? De 5.000, que vai dar 1.500. Aí aqui ó, é quanto? 25% de 5.000. 25% de 5.000 vai dar 1.250. Aí aqui ó, vai ser quanto? 15% de 5.000, que dá 750. Esse aqui, ó, também é 15% de 5.000, que é 750. Aqui vai ser 10% de 5.000, que é 500. E aqui vai ser 5% de 5.000, que são 250. Agora, nós podemos calcular aqui os valores para as mulheres. Então, para as mulheres, nós vamos ter aqui, ó, 25%, mas é 25% de 6.000, que vai dar 1.500. Então, vê, ó, quantidades iguais de homens e mulheres. Aí aqui, ó, você tem que é 30%, mas é 30% de 6.000, então vai dar 1.800, ok? Aqui, o que é que a gente tem? 20%, mas são 20% de quanto? De 6.000, que vai dar 1.200. Aqui a gente tem 10%, que é 600. E aqui também 10%, que é 600. E 5%, que é 300. Então, onde é que a gente tem, em termos de número de consulta, quais as doenças afetam mais o homem do que a mulher? Onde é que os homens aqui estão maiores do que as mulheres? Aqui eles estão iguais, aqui está menor, não é verdade? Aqui está menor, aqui, olha, está maior, porque você tem 750 homens e 100 mulheres. Aqui, 600 mulheres. Aqui tem 500 homens e 600 mulheres. Então, é somente nesse caso aqui, que é o que? Sistema músculo-esquelético. Então, somente no sistema músculo-esquelético, cuja resposta está na letra C. Na questão 5, que foi da FPS, diz que a taxa de hemoglobina glicada indica a média estimada de glicose, que foi dada por isso aí. Admita que seja uma função afim, olha. Se liga aí, uma função afim. Função afim é aquela função do tipo A, X mais B. Mas toda vez que a gente tem isso, a gente sabe que as variações de quem? De x, as variações de x, são o quê? São proporcionais às variações de quem? As variações de y. As variações de x são proporcionais às variações de y. Então a gente vê que quando aqui aumenta 1%, aqui aumentou quanto? 29, não é verdade? 29 unidades. Aí, se eu quero chegar a 8%, então eu queria aumentar mais 2. Então, se eu aumentar 2%, eu vou ter que aumentar 58. 58 é o que vai aumentar. Se eu estou com 126 e eu aumento 58, nós vamos passar a ter 184 miligramas por decilitro. Aqui seria mais uma questão de proporcionalidade ou simplesmente de função afim. Na questão 7, a gente tem uma surpresa aí, ó. Desvio padrão. A FPS pediu. Então você tem que estar completamente preparado. E vai estar. Vamos fazer aqui. Durante uma pesquisa de 6 alunos foram questionados sobre a quantidade média de horas que estudam por dia. Suas respostas foram as seguintes: 2, 6, 5. Qual o desvio padrão? Primeiro,
Qual é a média? Qual é a média? Se eu quero a média, eu vou chamar de x barra. Vai ser 2 mais 6 mais 5 mais 3 mais 2 mais 3, dividido pela quantidade, que é 6. Vamos somar aqui. 8, 13, 16, 18, 21. 21 dividido por 6 dá 3,5. Rui, aí agora, como é o desvio padrão? Lembra que desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então a gente vai fazer. Qual é a distância de 2,5, 2 para 3,5? 2 para 3,5, qual é a distância? É 1,5. Então você vai fazer 1,5 ao quadrado. Aqui dá 2,5, aí 2,5 ao quadrado. E aqui, ó, dá 1,5, aí 1,5 ao quadrado. Aqui dá meio, aí você vai fazer meio ao quadrado. Aqui dá 0,5, meio ao quadrado. Mas aqui já dá 1,5, então você vai fazer 1,5 ao quadrado. E meio ao quadrado. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Divide por 6. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos obter aqui, ó, não é difícil não, porque você vai ter 2,25 com 6,25. 2,25 com 6,25, a gente vai ter 8,5. Aí 2,25 com 0,25. Aí mais 2,5. 8,5 com 10,5 já dá 11. Aí 11 com 2,5 de novo. 11 com 2,5 dá 13,5. Dividido aí, você vai ter raiz quadrada de 2,25. Que a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Então a resposta está na letra C. Questão que nunca tinha aparecido no vestibular da FPS, apareceu. Aqui você se prepara para tudo. Ok? Galera, um abraço, tudo de bom. Continue estudando aí e o que precisar, contem com a gente.